Olá, amigos! Que todos nós estejamos envolvidos na paz do nosso Mestre Jesus. E sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. E dando continuidade ao temário de maio, cujo título é Não adie suas alegrias, seja feliz hoje. Temos a grata alegria de receber a nossa irmã Ana Rosa Airão Barbosa, diretora da área de educação do CERJ. Ana Rosa hoje abordará o tema cujo título é O modo de ser feliz. Antes, porém, vamos ler não uma página, mas uma mensagem de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco. A tua felicidade é possível. Crê nesta realidade e trabalha com afinco para consegui-la. Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade é um estado íntimo, defluente do bem-estar que a vida digna e sem sobressaltos proporciona. Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus. Agora, meus irmãos, vamos orar. Com os olhos fechados, com o pensamento voltado aos nossos protetores, aos bons espíritos que auxiliam a casa da Irmã Rosa, e com o coração repleto de sentimento de amor ao próximo. Agradecemos a todos irmãos que contribuem para tornar possível estes encontros, nos proporcionando momentos de aprendizado através das lições tão edificantes para cada um de nós. Que no estudo de hoje, as palavras da nossa querida irmã Ana Rosa seja inspirada pela espiritualidade do alto, enriquecendo ainda mais nosso aprendizado. Que as bênçãos do nosso Pai permaneçam conosco, irradiando para nossos lares e para todos os que nos cercam. Gratidão, Pai, é a palavra. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Ana Rosa. Olá, queridos amigos. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do Centro Espírita Irmã Rosa para estar aqui estudando a obra de Joana de Ângeles com vocês. O tema dessa nossa conversa hoje é muito interessante. Você já vem estudando o livro, né? O livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco. E o nosso tema, que é o 8, é o modo de ser feliz, capítulo 8. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa refletir antes sobre a mensagem de Joana e refletir com o impacto que ela vem trazendo na nossa vida. Então, eu gostaria de primeiro ler a página com vocês, para a gente depois poder conversar mais sobre ela. O modo de ser feliz. Eu vou lê-la de forma corrida e depois nós vamos analisar em conjunto. À medida que o ser humano vai superando as dominadoras necessidades básicas da vida, no rumo das emoções do conhecimento, deu início ao esforço para a superação do sofrimento, para as comodidades existenciais, a conquista do bem-estar,
a autorrealização no que denominamos como felicidade. Ainda hoje, no entanto, são várias as facetas através das quais a felicidade se apresenta. As diversas escolas do pensamento filosófico estabelecem regras e recomendações, tanto no Oriente como no Ocidente, de acordo com o nível de evolução mental e emocional dos seus coevos. Na Grécia, por exemplo, os pré-socráticos estabeleceram os fundamentos do que lhes parecia mais compatível com as necessidades vigentes, surgindo uma vez que outra vez, ou concomitantemente, filósofos que adotavam tal ou qual conduta como a mais eficaz para libertar-se das aflições, auxiliá-lo no seu modo de ser feliz. Predominaram por muito tempo e ainda encontramos em pauta comportamentos hedonistas, pessimistas, estoicos, sofistas, com predominância daqueles de natureza ética, fundamentados no autoconhecimento. Materialistas e espiritualistas travaram e prosseguem longa batalha cultural e sociológica, a fim de manterem os seus fundamentos para que arrebanhe adeptos capazes de entregar-se-lhes em regime de totalidade. Com o advento do cristianismo, nos primeiros séculos, espíritos de alta estirpe evolutiva estabeleceram regras severas a respeito do mundo e dos seus males, em razão dos conceitos existenciais em torno da vida na Terra. Em consequência, optaram por fugir dos seus perigos e paixões, buscando insulamento em tentativas de submeterem a matéria, maltratando-a ao talante da vontade. Desde Antão, o extraordinário santo do deserto, que viveu mais de 90 anos em cavernas diferentes, ao terno Francisco de Assis, esse era o modo de ser dos veneráveis apóstolos do amor e da renúncia, na luta quase interna para a conquista do reino dos céus. A evolução do pensamento demonstrou que não é a carne a responsável pelos danos que aturdem o espírito e encarceram no erro, no crime, nas ideologias perversas, mas é o ser em si mesmo que, se havendo permitido deslizes sob a ação nefanda do egoísmo, renasce assinalado pelas mazelas que o afligem. A necessidade da reabilitação faz-se inevitável pelo sofrimento, pelas disciplinas impostas em favor da reeducação, mediante a construção do bem, que dignifica e ergue a vítima, assim como ilumina o equivocado. Aí, ó, olha a Joana chegando, né? O modo mais eficaz para ser-se feliz pode reduzir-se às duas solicitações que Jesus expôs durante a sua jornada terrestre e ainda permanecem desatendidas: amar ao próximo como a si mesmo e não desejar-lhe o que não queira para si próprio. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque para a gente poder, então, refletir um pouco sobre o que a Joana traz, a mensagem ainda não acabou, mas aqui a gente já tem quase toda a essência do que Joana nos traz nesse capítulo, onde ela vem analisando, fazendo um olhar retrospectivo na história, como é que foi se desenvolvendo a maneira de se construir a felicidade e como é que a gente está vivendo ela agora nesse momento. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho o modo de ser feliz, Joana de Anjos, do livro Seja Feliz, a mensagem que a gente acabou de ler. Eu queria convidar vocês a nós fazermos algumas reflexões. A primeira delas é que, se vocês já estão aqui, né, completando a 8ª lição, vocês já tiveram a oportunidade de refletir, agora pela 8ª vez no mínimo, sobre o que é felicidade, se vocês realmente desejam ser felizes. Acho que isso é muito, muito básico para a gente poder pensar e refletir sobre a mensagem da Joana. Porque se a gente não tem um conceito de felicidade, que eu não estou falando do conceito da Joana, estou falando do conceito que ficou em vocês, para vocês. E se a gente também não tem esse desejo de ser feliz, né? Porque, mas todo mundo quer ser feliz, Ana Rosa. Quer mesmo? A gente tem muitas atitudes onde nós reforçamos a nossa infelicidade no dia a dia. Não estou falando nem do olhar espiritual, estou falando do olhar mesmo da ciência materialista. Quando nós fumamos, quando nós bebemos, quando nós fazemos coisas que sabemos que vai gerar um problema para a gente, ou uma dor, um sofrimento, conscientemente fazemos isso, sabendo já que a consequência não vai ser boa. Então, a gente está semeando uma infelicidade para a gente, do ponto de vista físico, material. Então, se a gente realmente deseja ser feliz, se a gente realmente quer ser feliz, a gente tem que conseguir,
primeiro ter uma noção do que é felicidade real para a gente, juntando tudo que a gente vem estudando, a nossa história de vida, aquilo que a gente vem trocando de ideias com as pessoas que nos cercam, na nossa família, nossos amigos, as pessoas da nossa casa espírita, e construir uma ideia de felicidade real, não uma definição de dicionário ou do autor X ou Y, mas eu, Ana Rosa, o que eu penso que é felicidade mesmo? Né? O que é felicidade para mim? Qual é a felicidade que eu busco? E aí, quando eu digo que eu desejo ser feliz, eu preciso saber se esse desejo ele se concretiza em ações, ou se as minhas ações estão contrárias a esse meu desejo de ser feliz. Então, eu acho que essa é a nossa primeira reflexão para hoje, pensando na Joana. E eu gosto muito dessa maneira, assim, dessa maneira de falar, o modo de ser feliz, porque o modo pode ser uma maneira, um caminho, ou o modo pode ser um jeito com que a gente é feliz, né? Então, é muito interessante que ela fala o seguinte, que conforme a gente foi superando as necessidades dominadoras, as necessidades básicas da vida, então a gente tem coisas que são, primeiro, essenciais para a gente sobreviver, né? A alimentação, a proteção, a vivência social, as questões da sexualidade, da reprodução. Então, existem coisas que são muito intrínsecas ao nosso biológico, tem a ver com os nossos instintos de sobrevivência. Então, quando a gente, o ser humano, ele consegue organizar a sociedade, ele tem uma evolução tecnológica, ele tem uma evolução sociológica, em que ele pode sair desse pensamento básico, a gente consegue se alimentar, a gente consegue ter um nível razoável de segurança, né? A gente consegue construir casas seguras para a gente, se proteger de animais selvagens. Sobra espaço, então, para você ir no rumo das emoções, como Joana fala, no rumo do conhecimento. Para você conseguir caminhar no rumo das emoções e no rumo do conhecimento. Você tem as suas necessidades instintivas atendidas ou trabalhadas, porque a gente sabe que existe uma educação do instinto pela medida que o homem evolui, e aí você consegue se preocupar com a sua emoção, você consegue se dedicar a entender melhor o que está ao seu redor. E aí, com isso, né, saindo do instinto e caminhando para o conhecimento, para a emoção, o homem ele começa a se esforçar por superar o sofrimento. Superar o sofrimento da doença, o sofrimento da privação, o sofrimento da solidão, e a gente pode enumerar, cada um de nós aqui pode enumerar o que entende como sofrimento. Só que essa superação do sofrimento, inicialmente, ela é vista como o quê? Como trazer comodidades existenciais. Então, o homem, ele sai de atender só aos seus instintos para buscar entender suas emoções, para conhecer melhor o mundo, a si mesmo, estudar. Mas essa busca ainda é uma busca para o quê? Para trazer mais comodidade, para trazer um bem-estar, que, na verdade, às vezes pode ser só um bem-estar externo ainda. E aí a Joana usa uma palavra que eu gosto muito, que é chamada autorrealização. Né? A autorrealização é uma coisa assim mais profunda do que você só ter um bem-estar material, uma comodidade. O que é você estar autorrealizado, você desenvolver todo o seu potencial? Então, o homem sai do instinto para educar suas emoções, para conhecer, passa por um período onde ele acha que ser feliz, estar livre do sofrimento, é ter bens materiais, criar comodidades, para ir rumo à autorrealização e aí sim à felicidade. Então, em que caminho dessa jornada nós estamos? E aí eu pergunto para vocês, né? Qual o nosso modo? E falando no modo como maneira de agir, né? A Joana fala o modo de ser feliz pode ser uma, digamos assim, um passo a passo. Mas o modo também é a maneira como a gente faz uma coisa. Então, nós estamos assim no modo ter. Existem pessoas que nós também, em vários momentos da nossa vida, ser feliz é ter determinadas coisas.
Nós estamos no modo fazer? Ser feliz é estar fazendo, estar realizando. Existe o Frei Leonardo Boff, ele fala muito do modo cuidar, né? Às vezes a gente está perdido fazendo coisas, mas não está cuidando. Então, eu posso realizar uma atividade por realizar, eu vou lá e me desobrigo dela, mas eu posso cuidar daquela atividade com um outro olhar. Então, quando a gente faz uma refeição em família, eu posso fazer uma refeição, cozinhar, ou eu posso cuidar da refeição da minha família. Então, qual é o modo que vocês estão trabalhando nesse momento, vocês estão funcionando? Nós estamos no modo ser? Então, a gente precisa, assim, refletir qual é a maneira que a gente vem ocupando no mundo, qual é a maneira que a gente vem realizando, qual é o modo que a gente está ocupando nosso espaço no mundo. Então, a gente pode estar em família, às vezes sendo mais cuidadoso, mas fora da nossa casa, a gente está só preocupado em ter, em amealhar bens materiais. A gente pode, no momento que a gente está aqui refletindo no estudo, está concentrado no modo ser, mas de repente, quando a gente vai desempenhar uma tarefa, até mesmo dentro da casa espírita, a gente está só fazendo, está no modo fazer. Então, eu acredito que ninguém fique aqui o tempo todo preso num modo só. Mas é importante a gente se ligar. Poxa, agora eu estou só no modo fazer, agora eu estou no modo cuidar, e a gente poder escolher onde é que a gente deseja permanecer. Isso é muito interessante, porque assim, a gente olha aqui as flores são diferentes, né? Todas perfumam, todas trazem colorido, cada uma de uma forma diferente. Então, cada um de nós tem um colorido para deixar na vida, tem um perfume para trazer a vida no local, no ambiente onde está crescendo, se desenvolvendo. E qual é o perfume, qual é o colorido que a gente está deixando? Então, isso é importante para a gente pensar qual é o nosso modo de funcionamento. E Joana passa pela herança histórica, né? Ela fala dos filósofos, fala dos pré-socráticos, depois cita outras escolas filosóficas, sofistas, estoicos, hedonistas, e a gente pensar, né, que hoje, nós espíritas, pelo menos, trazemos uma herança de várias escolas. Por quê? Porque a gente tem lá, né, os precursores. A gente não começou do zero. Então, quando a gente fala do método socrático, da dialética, tudo isso tem a ver com a maneira como a gente estuda a doutrina espírita. E a gente pensar que a gente tem uma herança e refletir sobre essa herança. Não estou dizendo aqui que a gente vai endossar tudo o que foi dito no passado, mas eu estou dizendo que a gente precisa refletir, porque a gente provavelmente está aceitando muitas coisas que vêm do passado sem ter consciência. Então, olha que interessante essa frase de Sócrates. Às vezes a gente diz assim, só sei que nada sei. E está resumindo, mas só o autoconhecimento de saber o que você não sabe te coloca numa posição mais confortável do que aqueles que acham que sabem e, na verdade, estão se enganando, né? Tem um conhecimento superficial sobre aquilo. E eu gostei muito de conhecer, eu não conhecia, a partir dessa mensagem da Joana, a história de Santo Antão, né? Santo Antão, ele foi um jovem que, aos 20 anos, ao tomar contato com a história do cristianismo, com a mensagem cristã, ele doou todos os bens dele e foi para o deserto. Então, ele viveu no Egito e ele morava em cavernas, né, no deserto. Jona fala que ele viveu mais de 90 anos em diferentes cavernas. Ele morreu com mais de 100 anos e ele é considerado, né, um dos exemplos do desprendimento, da disciplina. E na história que contam dele, na biografia que existe dele, se fala muito das tentações, que ele era tentado pelos demônios. Nós espíritas sabemos que não existem demônios como, né, se fala em outras religiões. Sabemos que existem espíritos que ainda se comprazem em trazer a infelicidade, ainda se comprazem em trazer a perturbação. Mas a gente também tem que refletir que quando ele sai para, digamos assim, se desprender
da vida material, da vida que ele levava antes e propagar um outro modo de ser, ele também deve ter tido que enfrentar os seus demônios internos. Né? Esses são os verdadeiros obstáculos ao nosso crescimento, aqueles demônios que moram dentro de nós, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, separei aqui duas frases que eu achei muito interessantes dele, né? No futuro, os homens enlouquecerão. Pegarão um que não é louco e sacudirão dizendo: você é um louco, você não é como nós. Então, isso ele disse por volta do ano 300, porque foi mais ou menos essa época, né? Ele nasce no final um pouco antes do ano 300 e vive mais de 100 anos. Então, para a gente pensar qual é a fase histórica que a gente está falando, bem lá atrás. Nada mais útil pode ser ao cristão do que pensar todos os dias: estou começando a servir a Deus e o dia de hoje pode ser meu último. Então, são duas reflexões, né? Uma sobre o que é a loucura, o que são os comportamentos aceitos, os comportamentos que não são aceitos pela sociedade. E outra, a gente pensar na finitude da vida material como essa oportunidade de servir a Deus. Santo Antão, ele tinha toda uma questão de uma disciplina muito rígida com a questão dos prazeres, né, do conforto material. A Joana também cita Francisco de Assis. Então, são duas personalidades, assim, digamos, diferentes que Joana cita ali, né? Então, ela fala também da doçura de Francisco, mas que também tinha, né, toda uma questão de desprezo por qualquer coisa que trouxesse algum conforto material, né? Então, a Joana fala muito que são fases, né, de exemplos que a gente precisava para entender o cristianismo. O mundo precisava de pessoas que viessem com essa capacidade de se desprender de tudo isso, de desprezar totalmente a vida material e viver integralmente o cristianismo, viver integralmente para a missão do Cristo, para que nós pudéssemos aprender, né, que isso era possível. São personalidades diferentes, mas que também nos ensinam, deixaram a sua marca pelo grau de desprendimento e o impacto que isso tinha, esse seu exemplo, na vida das pessoas ao seu redor. E ela fala da amorosidade de Francisco. Então, eu gostaria de ler para vocês, porque eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de pensar, olha como a maneira de ser feliz de Francisco era. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esse era o modo de ser feliz de Francisco de Assis. Viver integralmente a mensagem do Cristo, sendo ele, olha só, um instrumento de levar o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria, a luz. Um instrumento de levar isso a quem quer que estivesse ao seu redor. Então, a gente vai vendo aqui, né, se a gente for seguindo a mensagem, a gente vai vendo aqui essa organização que a Joana nos traz. A evolução do pensamento demonstrou que não é a carne responsável pelos danos que aturdem o espírito e encarceram no erro, no crime, nas ideologias perversas, mas é o ser em si mesmo que, se havendo permitido deslizes sob a ação nefanda do egoísmo, renasce assinalado pelas mazelas que o afligem. A necessidade da reabilitação faz-se inevitável pelo sofrimento, pelas disciplinas impostas em favor da reeducação, mediante a construção do bem que dignifique a vítima, assim como ilumina o equivocado.
conforme a gente passou por essas experiências, a gente foi vendo o seguinte: a gente não precisa mortificar a carne, maltratar o corpo para que o espírito evolua. Porque, na verdade, o responsável pelos problemas que nós temos não é o corpo, é o espírito que está responsável por esse corpo. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade também, né? Então, nós podemos, né? E a Joana fala isso depois, né? Que alguns recursos, eles permitem que a gente tenha uma linha de ação maior. Só que a gente não pode deixar que isso ocupe a nossa vida. Então, a gente ter uma necessidade de reeducação, de reabilitação, né? E aí a gente vai ver aqui uma, uma frase, né, onde ela vai falando, né, o modo que foi onde eu parei a nossa leitura, o modo mais eficaz para ser-se feliz pode reduzir-se a duas solicitações que Jesus expôs durante a sua jornada terrestre. E ainda permanecem desatendidas: amar ao próximo como a si mesmo e não lhe desejar o que não queira para si próprio. Sem muita elucubração, sem muitas dificuldades filosóficas, como é que eu vou ser feliz? Amando o outro e fazendo o outro que eu gostaria que me fizesse em qualquer situação. Essa medida pode não dar a melhor solução para tudo, no sentido de que, dependendo da pessoa, né? Talvez ela seja mais desprendida, menos desprendida, ela faça uma escolha melhor pelo próximo. Mas ela dá o nosso melhor no nível evolutivo que nós estamos. Se eu desejar para o outro o que eu desejo para mim, eu vou estar fazendo pelo outro o que eu sinto que é o melhor. Então, se eu estiver num nível mais esclarecido, talvez esse melhor seja de um jeito, talvez se eu estiver num nível menos esclarecido, esse melhor seja de outro. Mas se eu estou integralmente, conscientemente, né, estou lá na minha consciência, fazendo de todo o coração, de toda a vontade, o melhor que eu posso, e era o que eu gostaria que fizessem por mim, eu estou cumprindo, né, dentro da lei de Deus, dentro das minhas possibilidades, o melhor possível. Então, isso é que importa. E aí ela fala o seguinte, né? Que nesse amor se encontra o jeito de cada qual ser realmente feliz. Porque aí essa medida vai se adequando a cada indivíduo. A nossa visão de felicidade, é claro, limitada ainda, conforme nós fomos evoluindo, como eu acabei de falar, essa visão vai melhorar. Mas, na verdade, é uma maneira da gente fazer o nosso melhor hoje, e nós vamos depois crescendo, crescendo espiritualmente, vamos olhando para trás, vamos ver, caramba, aquilo que eu achava que era o melhor ainda não era o melhor. Pode ser o melhor do ponto de vista espiritual. E aí a gente vê essa última frase, né, da Joana, né? A felicidade independe de valores externos. Para a maioria de nós, ainda é difícil dissociar ser feliz sem ter determinadas condições materiais, determinadas condições externas. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos conseguindo nos desprender e ter um olhar mais lúcido sobre o que é essa felicidade, né? E ela fala, olha, aqui não tem problema, alguns valores externos contribuem para a harmonia do ser, estabelecimento de conforto, de benefícios e de paz, claro. A gente não precisa macerar o corpo, mortificar o corpo, mas a gente entender que à medida que a gente for evoluindo, a gente vai cada vez mais se distanciar dessa felicidade dependente de determinadas situações externas. E aí lembrar que sempre Jesus, né? Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. E Joana segue, né? Que o que traz felicidade para a gente, né? É a consciência do dever cumprido, que é quando a gente consegue realizar o nosso melhor, quando a gente consegue dar conta das nossas atividades, quando a gente consegue dar conta das nossas tarefas, a gente consegue dar conta desse dever dessa forma. Isso proporciona para a gente uma consciência tranquila e aí a gente consegue ter paz, né? Consegue ter essa felicidade. Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então, olha que frase linda de Jesus, né? Então, Jesus nos envia, mas nos envia como Francisco falou, como para que nós sejamos instrumentos da paz.
E Joana fala, né, de como o Espiritismo ele nos traz um equilíbrio, né, um encontro consigo mesmo, nos auxiliando o quê? A entender a vida, a entender os porquês, né, entender por que determinadas situações nos trazem sofrimento no momento, por que passamos por determinadas aflições, por que ainda não é possível felicidade sem mescla no mundo, mas que a gente consegue estabelecer um programa que a gente consiga se melhorar, se conhecer e aí ter uma felicidade possível, mesmo que a gente não tenha todas as condições ideais externamente. É a felicidade da consciência tranquila, a felicidade do amor ao próximo, a felicidade de ser um instrumento de paz onde nós estivermos. E eu queria trazer duas palavrinhas aqui muito interessantes que Joana traz. E olha que é seguindo para o finalzinho da mensagem. Desse modo, nunca meças esforço para superar-te cada dia, aspirando ao melhor. Essa melhor parte a que se refere Jesus no diálogo com Maria e Marta, na residência de seu irmão Lázaro, quando a primeira mantém-se em contemplação e aprendizagem das suas lições, e a outra aturdida com as pequenezas do exterior, que são de significado secundário. Maria e Marta, né? Jesus estava na casa delas, dos três irmãos de Betânia, e Maria e Marta estavam ali ouvindo Jesus, sendo que, né? Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava cuidando da casa, dos afazeres, preocupada com as pessoas que estavam ali, como é que ela ia cuidar de todos que estavam ali. E ela diz para Jesus: Olha, pede para minha irmã vir me ajudar. Uma coisa muito natural, normal em família, né? Quem tem irmão sabe que isso acontece sempre. Pede para minha irmã vir me ajudar. E Jesus diz: Olha, ela está agora com a melhor parte. Então, é a gente saber que existem momentos da gente ouvir, da gente aprender, existem momentos da gente contemplar, né? Contemplar, a gente precisa ouvir e contemplar para que aquilo possa assentar dentro da gente. Então, olha que interessante, né? A gente não precisa ir para nenhum deserto no Egito, como Santo Antão, para nenhuma caverna, mas a gente precisa ter alguns momentos de se desligar um pouco das coisas exteriores para que possa ouvir realmente a mensagem de Jesus. Tem um espaço de contemplação interna. E é necessário eleger a ação no bem, iniciando-se pela transformação moral para melhor, autenticidade de realizações edificantes e permanente espírito de abnegação. Ser abnegado é fazer mais do que a nossa obrigação, um pouco mais do que o nosso dever. Não faltarão aqueles que te verão com estranheza, porque estão fascinados com as miragens do prazer transitório do mundo físico, que a cada instante se muda, né? Está em contínua transformação. Me lembro de Santo Antão, né? São Antão, a gente falou aqui, os homens enlouquecerão e dirão que louco é aquele que não está louco. Então, quando a gente toma uma atitude diferente do que o mundo propaga, muitas vezes nós vamos ser vistos com estranheza, né? Poxa, está abrindo mão de coisas passageiras, porque o mundo tem muita dificuldade de entender isso. E a Joana diz: nunca te envergonhes, portanto, do teu modo de ser feliz, no sublime esforço, né, serviço do amor a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Lembrando de Paulo, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Como será que o mundo vê essa frase? A maior felicidade em dar do que em receber. Então, a gente não tem outra alternativa que não seja o modo amor, que é o modo que Jesus nos trouxe. Afinal, somente o amor tem a duração eterna, porque procede do Criador, cuja obra é a mais extraordinária manifestação desse amor. Tudo que nos aflige hoje, tudo que nós vemos de injustiça, tudo que nós vemos de tristeza no mundo, de ações que não estão condizentes com a bondade, com o amor, elas são passageiras. A única atitude e a única ação que vai permanecer verdadeira, que vai prevalecer no futuro, é a do amor. E essa é uma tranquilidade, uma certeza que a doutrina espírita nos traz. Então avança com a tua forma especial de ser e de servir. E não te constranjam as atitudes agressivas e atormentadas daqueles que se encontram enganados. Então, quando a gente olhar no mundo, aparentemente, a injustiça ainda ganhando, a violência ainda ganhando, como a gente tem visto aqui no nosso, infelizmente, né, nos nossos noticiários ainda,
que a gente pare e pense, né? A gente não fique constrangido, oprimido, triste. Vamos em frente, na nossa atitude, no nosso jeito de servir e amar, porque esse vai ser o nosso modo de ser feliz, o modo de ser Jesus, né? O modo de ser como Jesus foi, amando em todas as suas circunstâncias. Por quê? Para que a gente possa deixar de buscar soluções externas para as necessidades internas. Só o amor pode preencher esse vazio que existe em nossos corações. É Jesus nos dando a mão quando a gente está se afogando, como fez com Pedro. É Jesus acolhendo a criança. Então, desde aquele que estava ao seu lado, que tinha um conhecimento, quanto a criança que ainda está aprendendo, é Jesus nos chamando a todos para caminhar com Ele e indo à nossa frente, iluminando os nossos caminhos. Qual é o seu modo de ser? Voltando lá para a nossa pergunta inicial, é esse o convite que eu deixo para essa lição de Joana. Qual é o seu modo de ser? Vamos deixar que o nosso modo de ser seja o modo de ser de Jesus. Seja, pois, o teu modo de ser feliz, aquele que o amigo divino te ofereceu como modelo, e nunca te aflijas, porque Jesus vai estar sempre contigo. Sempre vai estar ali ao nosso lado, se abaixando à nossa altura para conversar conosco, para que nós possamos ouvir como crianças, que nós às vezes ainda somos. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento e eu vou passar a palavra então para os nossos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa, para que possam fazer então a nossa prece de encerramento, caminhar para o encerramento desse nosso encontro. Muito obrigada, vamos refletir e caminhar com Jesus. Esse é o nosso modo de ser, é o caminho para a nossa felicidade. Um grande abraço a todos. Vamos orar, irmãos. Sempre agradecendo a Deus nosso Pai pela vida, por todas as oportunidades de aprendizado e crescimento que a vida nos proporciona, por este momento, que ao ouvirmos os ensinamentos do Cristo, através dessa doutrina consoladora, podemos nos apaziguar e encher nossos corações de esperança. E rogamos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da casa da Irmã Rosa, por cada lar aqui representado, que haja luz, harmonia e entendimento, que as lições do Cristo permaneçam no coração de todos, que após essa experiência que nos isolou temporariamente, nos faça refletir sobre a importância do próximo e nos aproxime mais uns dos outros, com o desejo do bem, da paz e com respeito às diferenças. Rogamos também à boa Irmã Rosa a fluidificação das nossas águas, que nelas sejam depositados os lenitivos para o tratamento do nosso corpo e o fortalecimento da nossa alma. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.